O centurião, encarregado de 100 soldados e responsável por garantir que a crucificação de Jesus ocorresse sem falhas, observou os últimos momentos da vida de Jesus com intensidade. Quando o terremoto sacudiu a terra e outros sinais sobrenaturais se manifestaram, ele e seus homens foram tomados por um temor profundo. Com convicção, declararam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54, Bíblia Amplificada. Este centurião, um soldado de carreira que havia ascendido na hierarquia militar, devido à sua coragem e inteligência, estava acostumado a seguir ordens e a manter a eficiência mesmo em situações extremas. No entanto, a crucificação de Jesus não foi um evento comum para ele. A magnitude do que aconteceu naquele dia levou até mesmo esse centurião romano, acostumado às durezas da guerra, a reconhecer a inocência de Jesus e a proclamar sua divindade. A cena da crucificação, marcada por injustiças e torturas, foi tão extraordinária que o centurião, um homem que havia supervisionado inúmeras execuções e testemunhado muitas mortes, percebeu que algo era diferente. Ele viu um homem inocente ser crucificado, e apesar da condenação dos líderes religiosos e da afirmação de Pôncio Pilatos, o centurião escolheu reconhecer a verdade sobre Jesus. As palavras de Jesus diante do sumo sacerdote, quando questionado sobre sua identidade como o Cristo, o Filho de Deus, foram respondidas com dignidade e autoridade. Mesmo sob tortura e zombaria, Jesus manteve sua compostura, enfrentando a morte com a serenidade de quem sabe que sua missão vai além da compreensão humana. O centurião, ao testemunhar tudo isso, não pôde deixar de ser tocado pela verdade que Jesus representava, uma verdade que o levou a fazer uma declaração poderosa e inesperada. Jesus era, de fato, o Filho de Deus. As Escrituras não mencionam qualquer palavra de Jesus em resposta aos clamores da multidão. No entanto, o sumo sacerdote incitou a turba a pedir a libertação de Barrabás, e assim foi feito. Pilatos, então, questionou o que deveria ser feito com aquele que era chamado de Rei dos Judeus. A resposta veemente da multidão foi: crucifique-o. Mesmo diante da insistência de Pilatos, perguntando qual mal ele havia cometido, os gritos por sua crucificação só aumentaram. Desejando apaziguar a multidão, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para ser flagelado e posteriormente crucificado. Marcos 15:11-15. A preocupação de Jesus, mesmo diante de tal injustiça, era com o perdão daqueles que o rejeitaram, incluindo o soldado que o crucificou e o próprio centurião. Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem, disse ele. Lucas 23:34. Enquanto lançavam sortes e dividiam suas vestes, a preocupação de Jesus permanecia com o perdão, e não com a própria salvação. Mateus 27:35-36. E assim, enquanto ele era crucificado, os soldados dividiram suas vestes e vigiaram, para prevenir qualquer tentativa de resgate. Se esses eventos não foram suficientes para convencer, houve ainda mais: a resposta da própria criação. Um terremoto sacudiu a terra, e as rochas se partiram. A natureza inteira estremeceu com a morte do Filho de Deus. Enquanto o coração humano permanecia insensível aos gritos agonizantes do Salvador moribundo, as rochas, mais sensíveis do que os corações dos homens, se partiram. Uma escuridão densa cobriu a terra, cumprindo a profecia de Amós 8:9, que dizia que o sol se poria ao meio-dia, e a escuridão cairia sobre a terra em plena luz do dia. Aqueles que tantas vezes exigiram um sinal do céu agora o tinham, mas isso apenas revelou a cegueira de seus olhos. A escuridão sobrenatural começou ao meio-dia e durou até às 3 da tarde, um fenômeno impossível de ser causado por um eclipse, já que a lua estava cheia. Foi uma intervenção divina que trouxe essa escuridão, num tempo em que o conhecimento da astronomia ainda era rudimentar. A escuridão que ocorreu em um momento tão crítico pode ser interpretada de várias maneiras, como um sinal de luto, como era associado na antiguidade, como um presságio que acompanhava a morte de grandes homens, e como um sinal dos julgamentos de Deus. Além disso,
Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados e saíram de seus túmulos após a morte de Jesus. Após a ressurreição, muitos santos que haviam morrido emergiram de seus túmulos e entraram na sagrada cidade de Jerusalém, onde foram vistos por várias pessoas. Mateus 27, 52, 53. Esses primeiros milagres que ocorreram em conexão com a morte de Cristo simbolizavam as maravilhas espirituais que se seguiriam até o seu retorno. Corações antes petrificados foram quebrados, e túmulos de pecado foram abertos. Aqueles que estavam mortos em transgressões e pecados, sepultados em sepulcros de desejo e iniquidade, foram revividos e saíram dentre os mortos, caminhando em direção à Cidade Santa, a Nova Jerusalém. É importante notar que foi somente após a ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e apareceram em Jerusalém. A Bíblia não esclarece se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram levados ao céu com o Senhor Jesus. O centurião, claramente abalado, testemunhou esses eventos dramáticos durante as últimas horas de Cristo, algo que ele nunca havia presenciado antes, causando um impacto quase imensurável nele e em suas tropas. Apesar de acostumados a lidar com o medo, eles agora experimentavam um terror genuíno. Essa experiência não apenas afetou homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas também mulheres como Maria Madalena, que havia sido libertada de demônios e seguia Jesus desde a Galileia, servindo-o. Outras mulheres como Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, também estavam presentes, observando de longe. Mateus 27, 55, 56. Se o centurião era alguém que tinha fé em Cristo, ele veio como um pagão, assim como o ladrão na cruz que acreditou e foi salvo enquanto Jesus estava pendurado na cruz. De maneira simples e fundamental, todos que são salvos pela morte de Jesus na cruz. Assim, a cruz começou a exercer seu poder imediatamente, e esse trabalho continua por 2 milênios. Essa cruz poderosa e o amor ali demonstrado que move os corações, até mesmo o coração endurecido e cansado de batalhas de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um antigo ditado afirma que o chão é sempre nivelado aos pés da cruz. Isso era verdade no primeiro século, e continua sendo hoje. Aos pés da cruz é onde todos, ricos e pobres, encontram um terreno comum para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ouvimos e acreditamos, mas a jornada não deve terminar aí. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente, conforme expresso em Filipenses 3:10. Para que eu possa conhecê-lo, Cristo, e o poder de sua ressurreição, e a comunhão de seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Que o mesmo anseio queime em nossos corações, para que possamos conhecer com sinceridade aquele que nos amou e se sacrificou por nós. É inevitável questionarmos como o encontro com Jesus transformou a vida dos soldados. Teriam eles se convertido ao cristianismo? O sermão do púlpito menciona a lenda de que o centurião chamava-se Longinos e que ele se tornou um fervoroso discípulo de Jesus, pregando o Evangelho e encontrando seu fim como mártir. Embora seja apenas uma tradição e não saibamos se é verdade, é certo que a verdade tem o poder de cativar o coração humano. A cruz de Jesus possui a capacidade de transformar o indivíduo. O centurião começou o dia como um oficial romano encarregado de uma execução e terminou reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo e espiritualmente mortos por rejeitá-la. Mas para nós, que estamos sendo salvos pela graça de Deus, ela é a manifestação do poder divino. Pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que é um obstáculo para os judeus e uma insensatez para os gentios. Mas para os chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23, 24. É a sua vez de refletir sobre esse pensamento poderoso. Deus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez.
Jesus renunciou à vida para que pudéssemos ter a nossa. Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como Ele. Ele não só agradou ao Pai, mas também nos acolheu como recompensa, como substituto pela humanidade pecadora. Jesus suportou o afastamento da comunhão com o Pai, terrível como foi, cumprindo assim o plano de redenção amoroso e benevolente de Deus. Um poema clássico de John Ellerton, escrito em 1875 intitulado Sobre a Terrível Árvore, descreve a cena. Entroisado sobre a árvore terrível, Rei da dor, contemplo-te. A escuridão envolve teu rosto sofredor. Nenhuma linha de angústia se perde. Quem pode dizer que desconhece a dor? Permaneces em silêncio e sozinho, silencioso durante aquelas 3 horas terríveis, lutando contra as forças do mal, deixado só com o pecado humano, escuridão ao redor e por dentro, até que a hora marcada chegue, até que o Cordeiro de Deus expire.